a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Quantos estão aqui felizes com Jesus? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias e digam amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. 1 Crônicas, melhor dizendo, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. E a partir desse texto, eu creio que mais uma vez, o Espírito Santo ele vai falar conosco, e nós sairemos daqui para viver uma semana extraordinária na presença de Deus. Aleluias. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não encontrou, não tem a Bíblia, pode acompanhar na tela aí, em nome de Jesus. Está escrito assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porém Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração, toda a igreja. Feche os seus olhos por mais um instante aí na presença de Deus. Por mais um minuto eu quero que você em oração peça a Deus agora que Ele venha preparar o teu coração para receber esta palavra. Peça a Deus agora que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não venha ser o homem a estar falando absolutamente nada nesta noite de hoje, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar falando com cada um de nós hoje aqui, e que Ele venha falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite para sairmos daqui mais do que vencedores, conforme é a promessa de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Mais uma vez, meu Pai querido, eu venho colocar a minha vida inteiramente à disposição do Senhor. Venho lhe pedir que pela Tua misericórdia o Senhor me usa uma vez mais. Coloque a Tua palavra na minha boca e a Tua unção nos meus lábios. Não permita que eu venha estar falando nada de mim mesmo, mas me usa para falar, meu Deus, na direção e na unção do Teu Espírito Santo. Porque eu sei, meu Pai, que se o Senhor falar aqui hoje, vidas serão transformadas. Eu sei que quando o Senhor fala, a porta se abre. Quando o Senhor fala, o doente é curado, o viciado é liberto. Então fala aqui hoje, Senhor. Meu Deus, que eu venha ser somente um instrumento nas Tuas mãos. Meu Pai, prepara os corações nessa noite de hoje. Prepara os ouvidos para Te ouvir nesta noite. Que a Tua palavra não venha ficar somente nos ouvidos, mas venha alcançar os corações, trazendo edificação, trazendo renovo e, acima de tudo, trazendo entendimento aqui nesta noite. Que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo e no propósito pelo qual ela será mandada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam mais uma vez aí bem forte, isso, bem forte, adorando a Jesus. Aleluias, louvado seja Deus aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez neste lugar. Amém, irmãos? Irmãos, é com muita fé que nós estamos nesta noite de domingo, reunidos mais uma vez aqui diante da presença de Deus.
Hoje é o último domingo do mês de abril e nós ainda estamos dentro do nosso mês das causas impossíveis. E dentro desse propósito, na noite de hoje, eu quero estar falando a vocês a respeito do poder que existe na oração. Eu quero estar mostrando para você dentro da palavra que a oração tem o poder de estar mudando toda e qualquer circunstância. Eu quero estar mostrando para você dentro da palavra que existe uma importância muito grande no falar com Deus. E eu posso afirmar para vocês que não é fácil orar, não é fácil falar com Deus, porque tudo que vale a pena exige dificuldade, tudo que vale a pena é difícil. Por isso que eu estou dizendo para você que não é fácil orar, porque orar é você comunicar com Deus, orar é você se relacionar com Deus, orar é você ter a certeza que tem alguém ali te ouvindo, que tem alguém ali que está se importando com as palavras que estão saindo da sua boca. E tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que vale a pena, nem sempre é fácil. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que existe um poder muito grande na oração. E nós que somos crentes no Senhor Jesus, a nossa vida ela tem que ser movida pela oração. A coisa mais importante para alguém que serve a Deus é a oração e a leitura, o conhecimento da Bíblia Sagrada. Porque um crente que ora e conhece a palavra de Deus, o diabo não tem poder para tocar sobre ele. O crente que ora e que conhece a palavra de Deus, ele sabe quem ele é diante do Senhor. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele sabe o que esse Deus é capaz de fazer e de proporcionar na vida dele. Nessa noite de hoje nós acabamos de ler aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 9 e no versículo 10. E apenas nesses dois versículos que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar resumidamente a história desse homem chamado Jabes. Se você entendeu bem a leitura, se você entendeu bem o texto, você percebeu que Jabes ele mudou a história da sua vida a partir de uma oração. A vida de Jabes ela foi completamente transformada por Deus, porque ele tomou a decisão de estar orando, de estar falando com Deus. Às vezes tem muitas pessoas que não oram, porque dizem assim: ah, mas eu não sei orar, eu não sei fazer uma oração corretamente. Nós precisamos entender que para orar nós não precisamos saber. Se você consegue falar, você consegue orar, porque orar é você falar com Deus, é você expor para Deus aquilo que está dentro do seu coração. E foi exatamente isso que Jabes fez. Só que uma coisa que me chama a atenção é que quando Jabes ele vai orar, ele não faz uma oração questionando a Deus. Ele não faz uma oração para contar para Deus o que aconteceu com ele, não. Mas a Bíblia diz assim, que quando Jabes nasceu, a sua mãe colocou o nome dele de Jabes, dizendo: porque me causou dores. O nome Jabes significa aquele que causa dor. Jabes ele recebeu esse nome porque com dores a sua mãe lhe deu à luz. Talvez foi uma dor além do normal, por isso ele recebeu esse nome. Então durante a vida inteira Jabes ele foi marcado pelo nome que ele carregava.
Talvez durante a sua infância ele não teve os cuidados da sua mãe, exatamente pela dor que ele havia causado a ela. Então o que ele carregava era a marca de um nome cujo significado é aquele que causa dor. E isso para o povo judeu, quando o judeu ele dá um nome para o seu filho, isso tem uma importância muito grande. Porque geralmente o filho vai ser ou vai se parecer com o nome que ele carrega. Entende? Então nós podemos perceber que o nome de Jabes era uma marca que ele carregava sobre a sua vida. Ele foi alguém que foi marcado para estar causando dor. Ele foi alguém em que quando as pessoas falavam o nome dele, já sabia que ele causava dor, que ele causava sofrimento. E talvez por muito tempo Jabes ele foi marcado por isso, ele carregou essa dor, essa tristeza de ter recebido um nome tão ruim, um nome tão negativo da sua própria mãe. Mas só que no meio da história de Jabes, ele decidiu fazer uma oração diante de Deus. E o que eu quero que você entenda aqui, a princípio, é o que tem mais valor na sua vida, não é o jeito que a sua vida começa, mas é a maneira que a sua vida vai terminar. Porque talvez alguns de nós aqui, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Talvez alguns de nós, ou talvez todos nós que estamos aqui nesta noite, de repente até esse dia chamado hoje, a sua vida tem sido marcada por problemas, por tristezas, por dores. Dores estas que talvez você tenha causado em alguém, ou que talvez alguém tenha causado em você. A maioria de nós que estamos aqui nesta noite, nós não viemos para Jesus, nós não viemos para viver uma fé, porque nós decidimos, nós não viemos servir Jesus, talvez porque estávamos cheios de alegria, de contentamento, e decidimos então nos converter, decidimos servir a Jesus. Não, a maioria de nós viemos para Jesus por causa das dores que nós carregávamos, e alguns carregam até hoje. Se a gente for parar para ouvir cada um que está aqui nesta noite, eu tenho certeza que cada um de nós temos uma história triste para estarmos contando. Uma história triste que você talvez enfrenta no seu casamento, no seu relacionamento com a família. Uma história triste que você enfrenta na sua vida financeira. Uma dificuldade que você está passando. Uma história triste que talvez você está vivendo dentro da sua casa com seus filhos. Talvez você está na fé, está servindo a Deus, mas a sua vida está sendo marcada por histórias de tristeza que você está carregando. Mas o que eu estou pregando para você, e o que eu quero mostrar para você aqui hoje, é que a sua história não precisa terminar do jeito que ela começou, não. Você não precisa terminar os seus dias chorando de angústia, de tristeza e de sofrimento, não. O que eu quero levar você nesta noite é estar tomando uma atitude diante do Senhor para poder mudar a história da tua vida. O que eu quero fazer você entender aqui hoje é que se você se levantar nessa noite para fazer a diferença, Deus ele vai abrir o céu sobre a sua vida. Deus ele vai mudar a tua história. Aleluia! Deus é aquele que muda histórias. A história de Jabes era marcada pela dor que ele causou na mãe. Ele carregava essa marca devido ao seu nome. Porque o nome de Jabes significa aquele que causa dor. Todo mundo que falava o nome dele estava falando de alguém que havia causado, de alguém que havia provocado dores. Mas no meio dessa história de dor, de sofrimento, no meio dessa história de lágrimas, esse homem chamado Jabes, ele decidiu fazer uma oração diante de Deus.
E a oração de Jabes não foi para falar da tristeza, da dor que ele havia carregado, ou que ele havia marcado a vida da sua mãe, não. A oração de Jabes não foi para se lamentar diante do sofrimento que ele teve até aquele presente dia, não. A dor de Jabes não foi baseada no que ele estava vivendo ou sofrendo. A oração de Jabes foi baseada naquilo que ele sabia que Deus poderia fazer na vida dele. Sabe por que às vezes, meu irmão e minha irmã, a nossa vida fica estacionada e não muda? Sabe por que muitas das vezes nós oramos e até falamos com Deus, mas a nossa vida não sai do lugar e parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está respondendo? É porque às vezes nós oramos baseados naquilo que nós estamos vivendo. Às vezes nós oramos baseado naquilo que nós podemos estar fazendo. Nós não oramos baseados naquilo que Deus é capaz de fazer. Eu vou fazer uma oração, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu vou orar. Se Deus não me curar, eu vou na farmácia, compro a Neosaldina, tomo e a dor vai melhorar. Quer dizer, eu não estou orando crendo no Deus que pode todas as coisas. Eu estou orando a Deus, mas confiando naquilo que vende na farmácia. Eu estou aqui, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus, mas se aquela porta não se abrir, eu não sei o que vai ser de mim. Ou seja, você está orando, mas você está dependendo de alguém pegar o seu currículo e abrir uma porta para você. Você não está confiando naquele que é o seu pastor e que não deixa nada te faltar. Então nós oramos e muitas das vezes oramos baseados naquilo que está diante de nós. Nós oramos baseados em um segundo plano. Meu Deus, eu preciso que o Senhor venha me abençoar. Eu preciso que o Senhor venha usar alguém para me abençoar. E Deus, Ele não quer que você ore dessa maneira. Sabe por quê? Porque aquilo que alguém pode fazer por você, não precisa Deus intervir. Aquilo que você está esperando do homem, não precisa você pedir para Deus. Deus, Ele só faz aquilo que é impossível aos homens. Está entendendo? Jabes não orou para poder falar da dor que ele causava, daquilo que a sua mãe fez, daquilo que ele viveu durante a sua vida inteira, não. Ele orou pedindo a Deus aquilo que ele sabia que só Deus poderia fazer na vida dele. Quando você for orar, não ore baseado naquilo que está diante de você, não. Ore baseado naquilo que Deus, Ele tem preparado para a sua vida. Não ore talvez com sentido naquilo que você consegue fazer, não. Ore pedindo aquilo que você sabe que somente Deus pode fazer por você. Como assim, pastor? Comece a orar por causas impossíveis. Comece a orar por coisas que talvez você considera grande demais. Comece a orar por coisas que talvez foge do seu alcance, foge da tua visão. Porque quando você ora assim, baseado naquilo que Deus tem prometido para você, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia! Glória a Deus. Quando Jabes ele ora a Deus, ele pede a Deus três coisas. A primeira coisa que ele pede a Deus, ele pede prosperidade. Ele pede prosperidade quando ele fala: Senhor, me abençoe muitíssimo e alargue os meus termos, as minhas fronteiras. Meu Deus, aumenta os meus bens. Sabe, ele está orando pedindo a Deus prosperidade, pedindo a Deus aquilo que ele não tinha. Aquilo que era impossível para ele está orando e está pedindo a Deus. Ele poderia ter feito uma oração medíocre, uma oração dizendo: Senhor, se o Senhor me der o suficiente para eu conseguir sobreviver, está bom demais. Porque uma pessoa que é acostumado a viver na dor e no sofrimento, às vezes a oração dela é assim. Uma pessoa que é acostumada a viver na escassez, às vezes a oração dela é desse jeito, uma oração medíocre. Se Deus abrir uma porta para mim ganhar o suficiente para não passar fome, está bom demais.
Baseado no lugar que eu vivo, da família que eu venho, se Deus me der um emprego para ganhar um salário mínimo, tá excelente. Baseado no casamento dos meus pais, se eu conseguir viver casado por 10 anos, está ótimo. Você não pode basear a sua vida no lugar de onde você vem. Você não pode basear a sua oração no exemplo que talvez você está tendo de pessoas que fracassaram em sua volta. Você tem que basear a sua oração naquilo que Deus ele promete para você. Você tem que basear a sua oração no Deus que você serve. E o Deus que você serve, a Bíblia diz que Ele é poderoso. Ele te sustenta com a sua mão poderosa. Você é sustentado pela palavra de um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Então para de fazer oração medíocre e comece a orar segundo aquilo que você sabe que Deus pode fazer por você. Não é porque você está vivendo no meio de pessoas que talvez estão vivendo uma vida padronizada, que você tem que padronizar a sua vida segundo essas pessoas. Não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você é mais inteligente, é mais sabido, é melhor, não. É porque o Deus que você serve, Ele é poderoso. É porque o Deus que você serve, Ele quer te honrar. É porque o Deus que você serve, Ele pode pegar você de baixo e colocar você por cima. É porque o Deus que você serve, Ele pode honrar você como Ele nunca honrou ninguém. Aleluia. Está entendendo? Jabes não está fazendo a oração baseado no que ele viveu com a sua mãe ou com seus irmãos, não. Ele está pedindo: Senhor, me abençoe muitíssimo. Ou seja, talvez a minha família pode até ser abençoada, mas eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Alargue os meus termos, amplie as minhas tendas, as minhas possessões. Então a primeira oração de Jabes foi pedindo a Deus para estar prosperando ele. A segunda coisa que Jabes pediu a Deus foi proteção. Ele disse: Senhor, que a sua mão seja comigo. Ele está pedindo proteção e cuidado. Talvez durante a sua vida inteira, talvez a mãe de Jabes não cuidou dele. Talvez durante a vida inteira Jabes se sentiu desprotegido, porque ninguém queria estar perto de alguém que causava dores. Ninguém quer estar perto de pessoas que causam sofrimento. Então eu imagino que as pessoas queriam distância de Jabes. Talvez Jabes passou a maior parte da sua vida sozinho, e agora ele está orando: Senhor, que a sua mão seja comigo. Porque ele sabia, irmãos, que se a mão de Deus fosse com ele, ninguém seria capaz de tocar nele. Ele sabia que se a mão de Deus fosse com ele, ninguém seria capaz de deter, de impedir, de atrapalhar ele de chegar onde ele havia determinado no seu coração que chegaria. Ele sabia que se a mão de Deus estivesse com ele, ele estava protegido. Entende? Nós temos que aprender isso. Aprender a orar e a pedir para que Deus ele venha colocar a sua mão sobre nós, para nos guardar, para nos colocar em segurança, para nos proteger. Porque às vezes nós vivemos a maior parte do tempo dependendo de pessoas, achando que se alguém não cuidar de nós, nós estamos perdidos, achando que se alguém não nos ajudar, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, achando que se alguém não fazer algo por nós, nós não iremos conseguir sobressair, nós não iremos conseguir avançar. Mas veja bem, Jabes está pedindo a Deus que a sua mão seja comigo. Entende? Às vezes tudo que eu e você precisamos é que a mão de Deus esteja conosco.
Porque se a mão de Deus está com você, não vai faltar provisão. Se a mão de Deus estiver com você, não vai faltar proteção. Se a mão de Deus estiver com você, não vai faltar cuidado. Todo mundo pode te deixar, todo mundo pode te abandonar. Se a mão de Deus estiver contigo, você vai seguir em frente, você vai avançar, você vai chegar no lugar que Deus determinou que você chegaria. Aí a terceira oração de Jabes, ele ora e ele pede a Deus livramento. E ele fala com Deus: me preserve do mal, de modo que mal nenhum me sobrevenha, ou de modo que não me sobrevenha aflição. Ele está pedindo a Deus para livrar ele do mal, irmãos. Sabe, ele cansou de viver uma vida de aflição. Foi a vida inteira vivendo no meio da aflição. Foi a vida inteira cercado por coisas ruins. E agora Jabes está orando e pedindo a Deus para livrar ele, de modo que nenhuma aflição viesse sobre ele. O Senhor Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele conclui a oração nos ensinando que devemos pedir a Deus para nos livrar de todo mal. E às vezes nós deixamos de fazer esta oração. Às vezes nós nos descuidamos e não oramos pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus para nos livrar do mal. E Jabes aqui, ele está orando e está pedindo: Senhor, me livra do mal, de maneira que não me venha nenhuma aflição. Quer dizer, meu Deus, eu estou cansado de viver na aflição, eu estou cansado de viver cercado pelo mal. Agora eu preciso que o Senhor venha estar me livrando. Entende? Na oração dele, ele pede a Deus três coisas. Pede a Deus prosperidade, para Deus alargar as suas tendas, alargar os seus termos, as suas propriedades. Ele pede a Deus proteção, que a mão de Deus venha estar com ele, para estar guardando. E ele pede a Deus livramento, para Deus livrar ele das aflições. E sabe o que é mais importante? Sabe o que nos enche de alegria com a história de Jabes? É porque a história termina dizendo que o Senhor Deus lhe concedeu tudo o que ele havia pedido. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Sabe, você saber que Deus, ele pode conceder tudo o que você pede, isso é maravilhoso demais. A Bíblia diz que o Senhor Deus concedeu a Jabes tudo o que ele havia pedido, ou seja, Deus aumentou os seus termos, Deus prosperou a vida de Jabes, a mão de Deus foi sobre ele dando proteção, a presença de Deus acompanhou ele dando livramento. E a história de Jabes, ela diz que Jabes, ele foi o mais ilustre dentre todos os seus irmãos, ou seja, aquele que nasceu causando dor, aquele que foi criado, que cresceu carregando a marca de dor. A Bíblia diz que depois da sua oração, depois que Deus respondeu todas as suas orações, esse mesmo que era para ser o mais fracassado, o mais humilhado, o mais derrotado dentre os seus irmãos, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre, ele foi o mais abençoado, ele foi o mais próspero, ele foi o mais protegido, ele foi o que recebeu mais livramento, ele foi aquele que teve Deus do lado dele o tempo inteiro. Tudo por quê? Porque ele decidiu fazer uma oração, ele decidiu que a sua vida não iria terminar causando dor, causando sofrimento. Ele decidiu que iria mudar a sua história no decorrer do caminho. Ele decidiu estar buscando ao Senhor, estar clamando ao Senhor. Quando ele toma
toma essa decisão, e quando ele faz esta oração, a Bíblia diz que Deus ouve e Deus dá para ele tudo o que ele havia pedido. A história dele foi mudada, a vida dele foi mudada, e esse homem se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Eu estou dizendo para você nessa noite, talvez você chegou aqui hoje se sentindo pequenininho, talvez você entrou aqui igual o Gideão. Ah, pastor, eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre de Manassés. Talvez você chegou aqui igualzinho a Davi. A Bíblia diz que Davi era o mais rejeitado dentre os seus irmãos. Talvez você chegou aqui igual Jeremias, dizendo: eu não passo de uma criança, eu nem sei falar. Talvez você chegou aqui igual a Moisés: quem sou eu para me dirigir a Faraó? Eu sou pesado de língua, eu não sei. Talvez você se chegou aqui se sentindo menor, mas Deus vai te exaltar nessa noite, Deus vai te levantar nessa noite. Como Jabes, você vai ser o mais ilustre dentre os seus irmãos. Você só precisa tomar uma decisão aqui hoje. Você só precisa se levantar e dizer: eu não aceito viver uma história de mediocridade, eu não aceito viver uma história de dor, eu não aceito viver uma história de sofrimento. Eu estou diante de um Deus que muda a história, eu estou diante de um Deus que muda cenário, eu estou diante de um Deus que faz o menor se tornar o maior, que pega o humilhado e exalta ele entre todas as nações da terra. Eu estou diante de um Deus que pega o menor e faz ele vencer gigantes. Eu estou diante de um Deus que pega aquele que não sabe falar e faz dele um dos maiores profetas, o maior libertador abaixo de Jesus que pisou nessa terra. Você está diante de um Deus que pega o Jeremias, o menino que não sabia falar direito, e deu para ele tanta autoridade, tanto poder, que ele falava diante de reis e sacerdotes e eles tinham que se calar diante de Jeremias. Você está diante de um Deus que um dia se manifestou para Isaías e disse, e quando Isaías viu a glória dele, Isaías falou: ai de mim, Senhor Deus, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o rei. Mas Deus foi lá e tocou nos lábios dele, tirou a iniquidade, fez de Isaías um dos maiores profetas que pisou nessa terra. A boca que era cheia de engano, de mentira, de impureza, se tornou uma boca cheia de Deus para profetizar, e o que ele falava Deus cumpria. O que eu estou dizendo para você é que não importa quem você foi ou quem você é, até esse dia chamado hoje, se você tomar uma decisão hoje de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua realidade, Deus vai fazer de você o mais ilustre. No mesmo lugar onde você tem vivido vergonha, você vai viver dupla honra. No mesmo lugar onde você tem sido humilhado, Deus vai te exaltar. No mesmo lugar onde você está diante de causas impossíveis, Deus vai passar com a presença dele, e o impossível vai se tornar possível para a glória de Jesus. Oh, aleluia! Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que muda a história. É o Deus que faz o fracassado virar o mais ilustre. A Bíblia diz: e foi Jabes o mais ilustre dentre os seus irmãos. Porque no meio de uma história de dor, no meio de uma história de lágrimas e fracasso, esse mesmo Jabes, ele fez uma oração, pedindo riqueza, pedindo proteção, pedindo livramento, e Deus atendeu a sua oração. Você crê que Deus ele pode atender a sua oração aqui hoje? Você crê que esse mesmo Deus está aqui nessa noite? Você crê que esse mesmo Deus ele continua ouvindo?
Você acredita que se Ele quiser nessa noite, Ele ainda pode curar? Se Ele quiser, Ele ainda pode fazer o mar se abrir? Você crê nisso? Você crê que esse Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele ainda pode fazer o sol parar, como Ele fez lá na antiguidade? Você crê nisso? Você crê que esse Deus, Ele pode curar câncer, AIDS? Esse Deus, Ele pode abrir portas, Ele pode mover o céu, Ele pode mover a terra? Você acredita que pela palavra de Deus, até o inferno se move para poder cumprir aquilo que sai da boca do Senhor? Se é assim que você crê, se é assim que eu creio, então vamos fazer desta noite uma noite de mudança de história, uma noite de mudança de vida. Vamos orar como Jabes orou. Não é baseado no que nós estamos vivendo, não, porque talvez se você for olhar para os fracassos da sua vida, você nem consegue orar. Se você for olhar para tanta coisa ruim que está acontecendo contigo nesses últimos dias, você nem consegue falar com Deus. Mas a nossa oração hoje não vai ser baseada no que nós estamos vivendo, não, vai ser baseada naquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. E o que Deus pode fazer, pastor? Deus pode fazer tudo. Deus, não existe nada que Ele não possa fazer, não existe nada que é difícil para Ele. Aquilo que foge da sua compreensão humana, pode orar, pode falar, que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai cumprir na sua vida. Então vamos nessa noite orar, crendo que nós estamos na presença de um Deus que é poderoso, e esse Deus vai abrir o céu aqui hoje, Ele vai descer sobre a nossa vida aqui nessa noite. Aleluia!